dor, tristeza, solidão, incompreensão, maus tratos e pobreza levaram José Mauro de Vasconcelos, o Zezé, a buscar proteção no mais encantador dos refúgios, a fantasia. E fez-se um mundo. E o mundo de JM, vamos chamá-lo assim, pode mostrar ao leitor uma dimensão muitas vezes insuspeitada, porque a riqueza literária do autor de O Meu Pé de Laranja Lima vai muito, muito além desse livro maravilhoso. Então vamos conhecer um pouco da vida de José Mauro e de sua literatura, que na verdade são indissociáveis. O leitor verá que sua obra é uma verdadeira autobiografia romanceada, ou melhor, mágica. No final daquela rua tem uma casa com quintal que tem sonho e fantasia. Descobridor de coisas tem, caçador de estrelas tem também, olhar menino de pura magia. Cavalo de pé de prata, raio de luar, árvore na ventania, toca no céu, eterno brincar. Meu pé de laranja lima, olhando lá de cima, o mundo é bem maior. Nesse balão de faz de conta, voar de ponta a ponta, brincar de ser herói. José Mauro de Vasconcelos nasceu no ano de 1920 em Bangu, no Rio de Janeiro. De família muito pobre, ainda criança, foi morar com os tios em Natal, Rio Grande do Norte. Sua infância e juventude, passada às margens do rio Potengi, o espírito aventureiro, atividades físicas, bem como leituras de Graciliano Ramos e José Lins do Rego, e também o hábito de escrever, o cinema e o teatro, serviram de base para uma vida inteira. Mas nunca o ambiente acadêmico. José Mauro evitava aquele convívio social marcado por regras e jogos de comportamento. Sua personalidade irrequieta fez o futuro escritor, aos 15 anos, retornar para o Rio de Janeiro a bordo de um navio cargueiro, tendo como bagagem uma maleta de papelão e muitos sonhos. O seu primeiro emprego foi de treinador de peso-pena, quando o salário de 100 cruzeiros por luta era o diferencial entre uma vida difícil e a fome. Trabalhou também como carregador de bananas em uma fazenda em Mazomba, perto de Itaguaí, no interior do estado do Rio. Foi pescador no litoral fluminense, professor primário em uma colônia de pescadores no Recife, garçom em São Paulo, e devido ao seu porte físico, foi modelo vivo para escultores. Inclusive serviu de modelo para o Monumento à Juventude, na antiga sede do Ministério da Educação no Rio de Janeiro, esculpido pelo artista plástico Bruno Diordi. Outra experiência importantíssima, entre tantas na vida de JM, foi uma bolsa de estudos na Espanha, que durou apenas uma semana, pois o estudante não suportou a vida acadêmica e partiu para correr a Europa. Porém, a sua atividade mais marcante foi a que exerceu junto aos irmãos Vilas Boas, varando rios em plena região do Araguaia, conhecendo o ambiente hostil, vivendo com os índios e lutando por seus direitos. Estava amadurecido o homem José Mauro. Estava pronto o escritor. Antes, porém, de entrarmos nos seus livros, porque você não os lê, você realmente entra em suas histórias, cabe mencionar aqui que JM também interpretou papéis no cinema nacional. E em alguns filmes recebeu até prêmios de melhor ator, como em Modelo 19, de 1952, Mulheres e Milhões, de 1961, e A Ilha, de 1963. José Mauro de Vasconcelos escreveu 22 livros, mas eu escolhi apenas alguns para conversar com vocês, senão o vídeo ia ficar por demais longo. Mas vale a pena comentar um pouco sobre o método de trabalho do autor, que era bem peculiar. Ele escolhia os cenários das histórias e então se transportava para os locais, fisicamente falando. Por exemplo, antes de escrever Arara Vermelha, esse livro aqui sensacional, JM percorreu cerca de 3.000 quilômetros pelo sertão, realizando estudos minuciosos que dariam base ao romance. Nas palavras do próprio autor, abre aspas, escrevo meus livros em poucos dias.
mas em compensação passo anos ruminando ideias. Fecha aspas. Dono de uma memória prodigiosa, J.M. construía seus romances na cabeça, desenvolvendo tramas e personagens, delineando o final, o início, o meio da trama, não importava a ordem. Depois era só passar tudo para o papel e reler o que escreveu. Vamos então falar do seu livro de estreia, Banana Brava, de 1942. O primeiro livro de J.M. traz a marca de sua vivência no sertão bruto, nas terras de Garimpo, em Goiás. Os dois protagonistas são Gregorão, um homem rude, garimpeiro de renome, com mortes nas costas, e Joel, jovem culto e franzino, chamado de menino por Gregorão, uma espécie de consciência de contraponto ao ambiente quase sem lei e ética onde os personagens transitavam. Mas o homem é fruto do meio, e Joel vai ter sua essência civilizada confrontada com a perfídia dos homens e com a força da natureza. Mas fiquemos com um trecho da apresentação do livro, escrita pelo grande folclorista Luiz da Câmara Cascudo. Dos meses na terra dos homens sem piedade, nas terras ensanguentadas, nos garimpos onde viceja e jamais frutifica a banana brava, veio esse romance, rude, claro, luminoso de verdade natural, de grandeza humana e fábula, com um programa sinistro de guerra, morte, abnegação e silêncio. Mundo limitado pelos grandes rios, pelas barreiras altas, pela floresta misteriosa, povoada de sonoridades. É sim, um livro simples com as características do iniciante, de obra inaugural, mas que sugere o grande escritor que estava por vir. Banana Brava tem ainda uma curiosidade. Escrito em linguagem coloquial, ele vem com um glossário muito interessante, elucidando algumas palavras talvez desconhecidas do leitor. Por exemplo, areia-manteiga, areia movediça. Boiúna, lenda da cobra grande. Bucho, o saco de viagem que se traz nas costas. Dificultosa, difícil. Desgrota, desgraça. Mas na época, o livro simplesmente não aconteceu. Tivemos então em sequência Barro Blanco, de 1948, Longe da Terra, um livro sensacional, de 1949, Vazante, de 1951, esse eu não li, Arara Vermelha, de 1953 e A Raia de Fogo. Todos maravilhosos, com uma ilusória aparência de simplicidade, com forte cunho social e o mais belo regionalismo. Inclusive, Longe da Terra, Arara Vermelha e A Raia de Fogo refletem muito a experiência do autor junto aos irmãos Vilas Boas, os índios e a natureza bruta e selvagem das feras e dos homens. Chega então em 1962 o grande sucesso literário de José Mauro, Rosinha, Minha Canoa. Se você só leu O Meu Pé de Laranja Lima e quer conhecer outras obras de J.M., comece por Rosinha, Minha Canoa. O livro conta a história de Zé Orocó, um homem cujo passado lhe deixou de herança uma grande tristeza. Hoje, vivendo em harmonia com as plantas e os animais, singrando os rios, amigo dos índios e de todo o povo que vive às margens do Araguaia, Zé Orocó tem como companheira sua canoa de nome Rosinha. De alma poética e gentil, o protagonista desenvolveu uma relação lúdica, sonhadora e podemos dizer mística com sua canoa. Já com certa idade, seus cabelos são grisalhos, Zé Orocó vê sua vida mudar completamente com a chegada do doutor. Com o objetivo de estudar e tratar as mazelas do povo daquela região, a presença do doutor nos coloca frente a mundos opostos. Sabedoria popular e conhecimento acadêmico, realidade e fantasia, sanidade e loucura, a natureza e a cidade. Um livro escrito com uma prosa simples, porém poética, convida o leitor a olhar para cada detalhe que a pressa e a rotina nos deixa passar ao largo. E que detalhes, que mundo podemos sentir através da escrita de José Mauro de Vasconcelos. Até dá para perceber com o personagem o desconforto que o autor sentia perante a civilização e o seu amor pelo mundo natural e as pessoas simples. Vamos agora esquecer a cronologia e falar de dois livros que são a essência da infância e juventude de José Mauro de Vasconcelos, a sua biografia não escrita, sua vida em forma de romance. O Meu Pé de Laranja Lima, de 1968, e Vamos Aquecer o Sol, de 1974. O que falar sobre O Meu Pé de Laranja Lima, o maior sucesso editorial de J.M.?
simples e profundo, nostálgico e atual, de uma tristeza pungente e uma alegria solar. As contradições da vida, a complexidade do ser. Logo na página de apresentação vem o subtítulo: História de um meninozinho que um dia descobriu a dor. Frase seguida de reticências. Por que reticências? Porque os descobrimentos não terminaram apenas na dor. Na página de dedicatória, que costuma ser inócua na maioria dos livros, o leitor já sente um nó na garganta. Meus preitos de saudade para o meu irmão Luís, o rei Luís, e minha irmã Glória. Luís desistiu de viver aos 20 anos, e Glória, aos 24 anos, também achou que viver não valia a mesma. Saudade igual ainda para Manuel Valadares, que mostrou aos meus 6 anos o significado da ternura. Frase também igualmente seguida por reticências e fazendo uma ligação com o subtítulo em um ciclo de dor e ternura. Então vamos mergulhar na vida de Zezé, um menino pobre de infância sofrida, pois levava surras tremendas de seu pai alcoólatra e também de sua irmã mais velha. Dentre os seus irmãos e irmãs, Zezé tinha um carinho especial por Luís. Mais novo que Zezé, ele era seu companheiro de aventuras. Posteriormente, a vida lhe apresenta o Portuga, uma relação de carinho e amizade que vai sendo construída lindamente. E o Pé de Laranja Lima, carinhosamente chamado de Minguinho. O filme de 2006, O Labirinto do Fauno, nos mostra a fantasia como fuga ao sofrimento em decorrência da guerra. José Mauro de Vasconcelos mostra em seu livro de 1968 outra fuga em decorrência de outra guerra. A guerra travada dentro dos lares, dos maus tratos às crianças, da pobreza, da fome, da desesperança. O Pé de Laranja Lima, de Zezé, é seu refúgio, conselheiro, pai e amigo. Uma porta para o mundo que deveria ser. Nós, leitores, sentimos uma empatia imediata por Zezé. O personagem tem 6 anos e mora em uma vizinhança bastante modesta na zona norte do Rio, provavelmente Bangu. E a história se passa entre os anos de 1928 e 1929. Em uma viagem nostálgica a uma época não vivenciada pela maioria de nós leitores, J.M. nos mostra um mundo diferente, com outras brincadeiras, passatempos e referências culturais, e ao mesmo tempo deixa muito clara a condição da infância. Criança é criança em qualquer tempo e lugar, e como elas são afetadas pelos problemas e frustrações dos adultos em maior ou menor grau, mas com resultados sempre danosos. O Meu Pé de Laranja Lima teve continuações com ordem de leitura diferente das datas em que os livros foram publicados, compondo a biografia romanceada de José Mauro de Vasconcelos. A ordem de leitura é a seguinte: O Meu Pé de Laranja Lima, de 1968, Vamos Aquecer o Sol, de 1974, Doidão, de 1963 e As Confissões de Frei Abóbora, de 1967. Vou falar apenas do livro Vamos Aquecer o Sol, que eu acredito que fecha muito bem a história de Zezé, não desmerecendo Doidão e principalmente As Confissões de Frei Abóbora, vencedor do Prêmio Jabuti. Em Vamos Aquecer o Sol, reencontraremos Zezé, agora com 10 anos, na cidade de Natal, na condição de filho adotivo em uma família de posses, de boa condição financeira. Agora nada falta ao pequeno Traquinas. Refeições adequadas nas horas certas, aulas de piano, um bom e rígido colégio católico, roupas limpas, cinema, ocasionais passeios na praia. Mas não falta nada mesmo. Falta ternura. Tratado ora com diferença, ora com rigidez excessiva, Zezé é constantemente lembrado da sua origem pobre, sua descendência indígena. Quando recebia um presente, ele vinha sempre acompanhado da frase "Você não merece". Agora os maus tratos são de outra natureza, e Zezé recorre outra vez à fantasia para fugir da dor. Surge o sapo Adão, que preenche de ternura e mora em seu coração, e o ator francês Maurice Chevalier, que a imaginação de Zezé transforma na figura do pai preenchendo seus anseios de criança. Diz Zezé ao padre Feliciano, outro personagem incrível: queria um pai que fosse ao meu quarto me dar boa noite, que passasse a mão na minha cabeça, que entrasse no meu quarto e quando eu estivesse descoberto, me cobrisse de mansinho. O padre Feliciano, como eu disse, é um grande personagem, amigo e confidente de Zezé, com seu olhar atento e grande coração
intui e procura amenizar o sofrimento do menino. Mas Vamos Aquecer o Sol não é um livro amargo. É um romance de crescimento, onde dor, alegria, medo, encantamento e mudanças caminham lado a lado, como na vida de todos nós. José Mauro precisa ser resgatado para a nova geração de leitores. E a próxima, e a próxima, e a próxima.